Apito árbitro! Começa mais um programa O Outro Lado da Bola aqui no canal do Liverpool, que hoje é a 13ª edição, 13º episódio. Ô Levi, aqui em Curitiba tá um frio danado. Apresenta o nosso convidado e pergunta se tá frio onde ele tá. Pois é mais um que eu vou ter que perguntar. Jogou aonde? Quero ver quem vai adivinhar. Mas é um super goleiraço, né? Super goleiraço. Fernando, quero prazer mesmo estar falando com você. E olha, esse programa, cara, vai ter verdades, hein? Vai ter verdades aí que as pessoas não vão gostar. Isso. Fernando, seja bem-vindo ao canal do Levi. Como é que tá aí no Ceará? Aqui em Curitiba tá um frio danado hoje. Como é que tá aí no Ceará? Boa noite, Levi. Boa noite, Adriano. Prazer estar falando com vocês. Pois é, eu estava falando com alguns amigos meus hoje, né? Que acordou bem gelado aí, né? Amanheceu bem gelado. Aqui, cara, eu fui no mercado, quando eu entrei no carro, tava marcando 36 graus, cara, no termômetro. Caramba. Eu tô com o ar-condicionado e o ventilador ligado agora para aguentar aqui. Muito quente, não dá para ficar no sol, cara. Não dá para ficar na rua. Ô, Fernando, e mesmo na quarentena, eu sei que você está em um processo de treinamento, não parou, treinou esse período todo. Como é que é fazer esses treinos em casa, nessa quarentena, e aguentar esse calor todo aí? É muito diferente? Ah, no começo estranha, viu? Quando eu cheguei aqui, a gente treinava às 8h30 da manhã e às 5 da tarde, só que escurece às 5h30, né? Aí lá no CT do Ceará tem refletor, a gente podia treinar às 5h30 por causa do sol mesmo, que antes não dava. Cara, mas é uma coisa meio estranha, porque lá pelo dia 15, 16 de março, que paralisou o campeonato, né, nos deram uma folga até o fim do mês, né, porque ninguém sabia como é que ia se desenvolver isso. Então a gente ficou treinando em casa. Aí no começo do mês deram férias até o fim do mês. Aí eu parei uma semana e depois voltei a treinar. Mas não voltou no fim do mês. Aliás, era para voltar dia 20 de março. Aí não voltou dia 20 de março. Aí passou para 1º de abril. Aí não voltou 1º de abril. Aí depois passou para o dia 15, depois para o dia 20, depois para maio, aí depois 5 de maio, 20 de maio, e agora estão dizendo que é 31 de maio e 1º de junho. Então, por causa dessa indefinição, cara, não dava para parar de treinar, né? Então, acabou emendando, cara. Tô há 2 meses aí treinando. Ô, Fernando, então já não dá para acreditar mais, né? Já não dá mais para acreditar nas datas, né? Porque na realidade a gente falou... Eu queria que você me respondesse uma coisa. Na época que eu trabalhei no Santa Cruz de Recife, como jogador também, e depois até como técnico também. Como técnico do esporte. Tinha uma coisa muito interessante, assim, quando a gente ia para o Ceará. É impressionante como é que chama? A vibração dos torcedores, né, com relação aos dois times. Você ficou impressionado com isso também ou é uma impressão que eu tive? Mas quando eu estive no Nordeste eu percebi isso. É uma rivalidade assim muito legal também. E é uma rivalidade diferente, né? Quando nós viemos jogar aqui em 2018, eu acho, até o Felipe Melo comentou comigo que as músicas da torcida eram diferentes, que nem na Argentina. Na Argentina, algumas torcidas do Brasil tentam imitar, mas eles têm um jeito diferente de torcer, né? E aqui também. Aqui eles cantam, é uma coisa, parece mais espontânea, mais descontraída, né? As musiquinhas são mais irreverentes e a rivalidade é muito grande. Só que eu dei azar aqui, que a minha estreia foi com o portão fechado, por causa de uma punição. E o meu último jogo foi com o portão fechado também por causa da pandemia. Não pegou nenhum clássico ainda com torcida? Eu peguei Ceará e Fortaleza, mas era 30% para o Ceará e 70% para Fortaleza. E o estádio não estava completamente lotado, né? A parte do Ceará, que era menor, estava, mas a do Fortaleza tinha bastante espaço. Mas eu já vi muitos clássicos aqui, né, pela televisão, e é realmente muito legal os mosaicos que fazem, né? Fernando, mais os números que eu não aceito. Sabe? Olha bem, cara, como é que você autoriza 70% de uma torcida e 30% da outra? Onde é que está a razão nisso?
Onde que está a razão nisso? É a mesma coisa nessa pandemia. Nós temos que deixar as decisões com os infectologistas, com os médicos, com os cientistas, com a OMS. Esses caras é que entendem de saúde, é que entendem de pandemia. Porque ninguém entende nada dessa pandemia. Ela ainda não está... Ninguém sabe o que acontece com o coronavírus. Mas eu vou saber, eu, um ex-técnico de futebol, o Adriano, assessor de imprensa. Aí quer dar a tua opinião também, Adriano? Quer mandar o pessoal para casa? Sai final de semana, vai na missa, volta, vai na igreja, vai... Que história é essa? Então as pessoas que têm que mandar, elas não comandam o país, entende? O país está na mão de ignorantes. Essa é a grande verdade. Ninguém sabe o que deve fazer mais. No começo estava até razoável, ninguém mais sabe o que deve fazer. Se dá para sair, sai de mão dada, sai com lenço, sai com... Olha, ninguém mais sabe. Porque todo mundo achou uma solução. Esse é o brasileiro. Virou uma batalha política, né? A leitura que eu faço é essa. O maior exemplo é a cloroquina, né? Que virou agora a sensação, né? A cloroquina? Muitas pessoas defendem o uso, mas não porque tem comprovação científica, porque determinado lado da política defende. E o outro lado é contra, porque o lado contrário defende. Então, totalmente são ignorâncias absurdas, cara. A cloroquina acabou virando uma dor de cabeça. É boa essa, Fernandinho. Vai ter que usar aspirina para tratar a cloroquina. Olha, cara. Mas vamos contar vamos viajar no tempo aqui, contar um pouquinho da história. Para nós é um prazer muito grande ter o Fernando aqui. Eu, particularmente, que trabalho com o Fernando, sou assessor de imprensa do Fernando há mais de 15 anos, assim como eu sou do Levi também há bastante tempo. O Fernando, você começou o futebol na base do Grêmio, chegou a treinar no elenco profissional, mas não jogou, né, profissionalmente pelo Grêmio. Aí passou pela Francana e no Vila Nova, lá em Goiânia, que você realmente teve uma aparição grande, foi campeão estadual, e ali a tua carreira começa a deslanchar. E, por coincidência, o Levi foi jogador do Vila Nova também, você sabia disso? Não sabia, não sabia. Claro, cara, eu joguei no Vila Nova, mas que prazer, sabe? Eu gostei muito também. Há uma rivalidade também regional interessantíssima. Sabe, o Vila, o Goiás... Olha, o Goiás é uma coisa espetacular. Eu passei bons tempos lá. Foi muito curto, assim, fui emprestado, mas eu fiquei um período, achei ótimo. Gostei muito. E o Fernando também, né, Fernando? Eu não sei o tempo que você pegou, se foi igual ao meu, mas eu não me arrependo de ter ido. Não, para mim, a carreira foi maravilhoso, porque eu estava saindo de uma transição, né, da base para o profissional. Eu vinha de uma lesão grave no meu último ano de júnior, né? Fiquei 11 meses parado por causa do cruzado. Fiquei um ano no profissional do Grêmio treinando. Não tinha jogado. E aí, ali no Vila Nova, eu comecei a jogar mesmo, né? E fui campeão pela primeira vez jogando, né? E ali foi um aprendizado para mim, porque, embora o Vila Nova estivesse na segunda divisão, mas é um time de torcida e de cobrança, cara. Para quem joga lá, é cobrança de time grande. E a gente tinha um rival muito forte, né? Que era o Goiás. Em termos estruturais, o Goiás estava à frente do Vila. E a gente conseguiu ser campeão goiano e evitando, acho que, o Hexa do Goiás. E o Goiás tinha um time que era Arley, o lateral direito era o Luciano Baiano, se não me engano, Silvio Criciúma e Índio, a zaga, Luciano, lateral esquerdo, o meio-campo era Marabá, Josué e Túlio, o ataque era Dil, Araújo e Fernandão, e o Danilo no banco. Tu imagina o time dos caras? Baita time. Fernando, para um pouquinho, Adriano. Para um pouquinho, cara. Que ódio que me deu agora. O cara lembra a escalação do time. Cara, eu tenho, olha, meu Deus do céu, eu tenho a memória fraquíssima. Porque eu me lembro de Goiás, por exemplo. Sabe o que eu me lembro de Goiás? Meu amigo Valtair. Meu amigo Valtair, que jogava no Atlético. Eu não lembro quase nada do Vila, do Goiás, né? E agora eu lembro do meu amigo do Valtair, que morava no Atlético, que é um amigão meu que jogou comigo. Quer dizer, olha que coisa, cara.
Ô, Fernando, tem uma história lá no Goiás, do Vila Nova, né, em Goiás, que você foi convidado para ir num programa e aí você foi lá no programa e um comentarista levou um frango. Teve uma história assim lá ou não? Não, não fui convidado. Ele estava falando de mim, né? Falando de mim, o Gama. Ele era do programa da Bandeirantes, que tinha um torcedor de cada time, né? No programa. Aí ele levou um frango. E antes da final do Goiano, teve uma coisa engraçada. A gente jogou, era um quadrangular. A gente já estava jogando contra a Napolina e o Goiás, eu acho, contra o Anápolis ou contra o Goiânia. E se a gente empatasse com a Napolina, o Goiás caía fora. E aí, imagina só, o Vila estava 2 anos sem ganhar um jogo do Goiás e o Goiás era pentacampeão. A torcida começou para gritar para entregar. Pra gente ceder o empate. Os caras do Anapolina falaram, pô, deixa a bola entrar, vai nós dois pra final. E nisso teve, eu não vou falar o nome do jogador, teve um jogador do meu time que bateu uma falta do meio campo pra dentro da minha área, cara. Tentou fazer gol. E aí era metade do time queria entregar, metade do time não queria. E o Antônio Pereira da Silva, o Pereirão, era o árbitro, ele acabou o jogo com 42 minutos do segundo tempo, porque ele viu que estava dando confusão. E aí, esse mesmo cara, esse Gama, levou uma cueca, cara, toda suja, dizendo que era a cueca do jogador do Vila, que eles tinham que ter entregado o jogo, porque eles estavam todo cagados para jogar contra o Goiás, que nós ia perder. E aí, no fim, nós ganhamos 2 jogos do Goiás da final, 1-0 e 3-1. Que legal. O Levi passou algo parecido lá na Inter de Limeira. O time já tinha classificado em último jogo do campeonato, Levi, contra o Rio Branco de Americana. Você lembra disso? Os jogadores queriam ganhar, mas o presidente não queria para não precisar pagar o bicho, não foi isso? Mas eu me lembro muito bem. Na época, o presidente era o Richard Drago. E ele era muito pão duro, cara. Tá? E muito político também. Então, como já estava classificado o time, então ele tinha interesse em perder, por quê? Porque ele não pagaria o bicho, o prêmio. Tá? Ele teve que engolir, cara. Teve que engolir porque nós ganhamos. Eu escrevi no livro, lembra, Adriano? Lembra, você disse que o presidente foi na porta do vestiário, chamou o preparador físico. Então, avisa o Levi que você perdeu hoje, não tem problema nenhum, tá? Deu um reforço aí, né? Avisa o Levi que não tem problema, se quiser substituir os jogadores, tal, não tem problema nenhum. Aqui, ó. Nós já estamos com sorte. Tem essa e várias outras histórias aqui. Ô, Fernando, um dia desses a gente recebeu um convidado muito especial, antes mesmo da pandemia, do isolamento social. O último convidado que a gente teve aqui, foi um prazer receber, foi o Sérgio Ramírez, uruguaio. Ele trouxe o violão, ele cantou com o Levi, contou histórias maravilhosas. Foi um programa muito agradável. Adriano, o Ramírez está escondido no Brasil. Porque ele é procurado desde que ele correu atrás do Rivelino, cara, tá? Mas disse que era só para pedir para trocar camisa, né? Imagina que vontade de trocar a camisa que ele tava. Tá tentando, cara. Não, sempre que fala, cara, eu vou encontrar esse cara uma hora dessa. Mas nesse dia o Ramírez contou para nós aqui uma história que ele era o técnico do Santo André, ele foi ver um vídeo contra a Francana, você tinha fechado o gol, aí quando ele foi para o Vila Nova, ele resolveu indicar você para o Vila Nova. E também foi o responsável de te trazer para o Curitiba depois do Vila Nova. No Curitiba, onde você ficou 3 temporadas e meia, ganhou títulos importantes, ajudou a classificar o time para a Libertadores em 2005. O que o Curitiba representa para você na sua carreira, Fernando? Então, primeiro falar do Ramírez, né? Um cara que foi fundamental na minha carreira, porque futebol, cara, não é que nem vestibular. Tu vai lá, presta uma prova, quem for melhor entra. Tem critérios técnicos, né? Objetivos. Futebol é muito subjetivo. Às vezes um cara gosta de ti, outro cara não gosta, um vê uma qualidade, outro não vê. E o mais interessante é que o Ramírez me levou pro Vila Nova, cara, e pra tu ver, é um cara diferenciado, né? Eu não joguei com ele. Mesmo ele me levando, ele me indicando, ele conhecendo outro goleiro, eu não joguei com ele, cara. Quando tocou o treinador, aí o Ramírez saiu, passaram-se alguns jogos e eu acabei jogando.
E aí depois ele, como coordenador técnico, me levou para o Curitiba, né? Cara, o Curitiba é um capítulo especial na minha vida, né? Eu falo que eu virei jogador de verdade. Claro, no Vila Nova eu fui campeão a primeira vez jogando, né? Mas eu entrei no futebol de verdade pelo Curitiba, né? Jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Que é a elite do futebol. E fiz muitas amizades. Foi um clube que eu me identifiquei demais. Até hoje torço pro Coxa ainda. Quando posso, vou a Curitiba, né? Visitei o Couto Pereira há uns 2 anos atrás para mostrar para meus filhos, que eles não conheciam. É um clube que foi muito importante na minha trajetória, né? E eu guardo com muito carinho o tempo que eu tive no Curitiba. É o clube do Levir também. O Levir foi formado aí no Curitiba. Eu comecei com 14 anos no Curitiba. Aí agora, quando o Fernando estava falando, cara, eu fiquei com uma inveja. Eu tenho inveja do Ramírez, sabia? Porque o Ramírez é tudo que eu queria ser. Ele foi jogador, foi bom jogador, foi para a seleção, aí virou técnico e é cantor e toca violão. É tudo que eu queria fazer na minha vida. Tá? Eu não consegui fazer nada certo. Tá? Olha bem, que inveja que eu tenho do Ramírez. E ainda mora na minha cidade. O cara de pau ainda mora na minha cidade aqui. E não me convida para churrasco. Mas ele comeu o nosso churrasco aqui aquele dia e... Claro, quando ele é convidado, ele vem. O Fernando, e esse time do Curitiba, pô, chegou se você pegar a escalação hoje, pelo menos a zaga ali, você jogava, você tinha Fernando Braz no gol, que era só Fernando na época, nem tinha. Pô, na lateral direita tinha Rafinha, que depois foi para a seleção brasileira, Bayern, hoje joga no Flamengo e campeão de Libertadores. Você tinha o Miranda, que joga na seleção até hoje, rodou o mundo também, grandes times. Adriano, que hoje está no Atlético, mas pô, ganhou tudo que podia ganhar no Barcelona. Excuse me. Quando eu subi do juvenil para o profissional do Curitiba, era Jairo, Hermes, Pescuma, Claudinilo, a defesa. Só isso. Você vê, a tradição do Curitiba em ter boas defesas, então, né? Só isso. E subindo, vinha aquele super craque, né? O tal de Levi. Fala do time, Fernando. Como é que foi essa época? Era um time sensacional, né? Tanto que nós conseguimos fazer uma campanha excepcional, né? Fomos para a Libertadores. 2002 a gente já tinha um bom time, né? A gente ficou fora, foi o último campeonato de mata-mata, né? A gente ficou fora, a gente tinha 2 jogos. Em casa contra o Figueirense, que ele estava lutando para não cair, e fora contra o Gama. Aí nós precisamos ganhar um dos 2. Empatamos com o Figueirense em casa, fomos jogar contra o Gama. O Gama rebaixado, dispensou meio time, jogou com metade profissional, metade juniores, e nós precisamos ganhar para classificar. Perdemos de 4-1. Mas caímos fora. O que foi que aconteceu? Dois jogos. Eu acho que a gente saturou. Porque a gente ficou concentrado 15 dias direto. A gente tinha vídeo num dia, palestra motivacional no outro, vídeo no outro. A gente jogava, voltava pro hotel, dormia no hotel, era liberado de manhã para ir em casa, de meio-dia já voltava pro hotel. Ficamos 15 dias assim. Tanto é que o Marcel, depois do jogo contra o Gama, ele teve um ataque epilético, uma convulsão no hotel, né, pelo sistema nervoso. E aí classificou o Santos de Robinho e Diego, que classificou em 8º, foi eliminando os caras e foi campeão brasileiro. Então a gente fala que a gente ajudou também, né, a criar o Robinho e o Diego, porque se a gente tivesse ganho, eles não tinham classificado. Não tinha tido as pedaladas, não tinha sido campeão brasileiro. É verdade. Então, agora, às vezes, olha bem, Fernando. Isso é muito interessante, esse depoimento teu. Olha, é inacreditável, né? Assim, as pessoas que estão de fora não conseguem acreditar como é que a gente ganha algumas partidas e como a gente perde. Então, você veja, eu também tenho algumas histórias que ninguém acredita. Eu falo, não é verdade isso, não aconteceu isso.
tanto nas vitórias como nas derrotas. Por isso que o futebol ele ainda é o esporte mais interessante que nós temos. Né? Ele chama tanta atenção, a paixão do povo, assim, por causa disso. Porque não existe uma linha reta, uma lógica. A lógica ela ainda prevalece, vamos dizer, normalmente o melhor ganha, tá? Na maioria das vezes. Mas existem derrotas e vitórias completamente inexplicáveis. Que acontece com todo mundo. Olha essa história do Fernando. Né? Olha minhas histórias. Cada vitória, cada derrota, cachapante, é um negócio espetacular. Assim. Não, e curioso essa questão que você fala agora de saturar, né? De repente o clube, no momento, achou que o planejamento era esse, era melhor fechar todo mundo que ia dar resultado e acabou dando o resultado. Mas é o que eu falo, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Os caras falam água. Tem uma brincadeira que o Joel até fez uma vez, nós estávamos treinando lá no Curitiba, os goleiros treinando lá embaixo, e o treino tinha acabado e os caras já tinham terminado de treinar, os da linha, tinham ido embora e os goleiros estavam lá treinando. Aí o Joel chegou assim, gente, água demais mata o peixe. Então, quer dizer, tudo que é demais também não é bom, né? É verdade. Água demais mata a planta. A gente ficou tanto tempo ali, trancado e enclausurado, que eu acho que a gente teve uma estafa mental, só pode ser, cara, porque o Gama não tinha o que fazer, não tinha metade do time reserva e ganhamos e perdemos por 4-1, cara. O bom, cara, é que não tem explicação, é por isso que eu digo, como é que pode? Estava tão perto assim, ó. Por exemplo, a conquista da Copa do Brasil com o Atlético, quase impossível, assim, estava tão longe, mas aí virou para nós ganhamos o negócio. E, por outro lado, em momentos eu tive já com a taça na mão praticamente e ela sumiu, cara. Nós perdemos. Então, é por isso que é interessante. Todo mundo que jogou futebol por mais de 10 anos tem uma história dessas para contar. É verdade. Deixa eu pegar uma camisa aqui, ó. Que eu guardo aqui na minha coleção com muito carinho. São várias camisas aqui, ó, do Fernando Praz, que eu fui sendo presenteado durante a carreira, mas essa aqui é uma camisa muito bacana, ó, do Curitiba, que foi uma camisa personalizada, com autógrafo. Camisa que eu tenho, guardo com muito carinho aqui. Ô, Fernando, e aí, depois do Curitiba, veio um convite para você, enfim, para o futebol europeu, né, que é um sonho de muitos jogadores. Você foi para Portugal. Como é que foi esse período em Portugal? Eu fui para Portugal, sempre falo, mais pelo desafio desportivo, pela oportunidade de ir para a Europa, porque naquela época ir para a Europa já era difícil. O goleiro, então, era praticamente impossível. Então eu tive a chance. Eu sabia que provavelmente não ia ter outra, né? Então, financeiramente, cara, foi praticamente igual. Não tive ganho nenhum. Mas eu fui pelo que eu queria, pelo projeto de vida e de carreira. E foi muito legal, cara. Adorei jogar lá. Peguei uma época boa do time também, né? Jogamos, classificamos para a Liga Europa, que falava na época, né? A Taça UEFA. Jogamos contra o Bayer Leverkusen, né? Passamos 3 fases, aí perdemos para o Bayer Leverkusen. Jogamos contra os grandes de Portugal, né? Porto, Sporting, Benfica. Ô, Fernando, posso fazer uma pergunta? Pode. Não, eu queria saber se realmente os comentaristas e os narradores de futebol em Portugal, é verdade que eles falam mais ou menos assim? Quando você pega a bola, lá vai. Aí outro time pega a bola, lá vem. Isso é verdade? Não. Sabe uma coisa que eu descobri lá? A gente tem muita piada de português aqui, né? Eles têm piada de brasileiro lá. É mesmo? Eles contam piada de brasileiro, cara. Mas como é que eles... Diz que tinha 2 brasileiros na fila para visitar o Coliseu, né? E aí os 2 brasileiros conversando e um falou pro outro, pô, mas que troço lindo. O cara falou, nossa, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. O cara falou, pô, quanta história, não sei. Opa, cara, isso aqui é uma das maravilhas do mundo, não sei o quê. Ele falou, não, realmente lindo. Daí o outro falou, pô, tu imagina quando eles acabarem, então.
os brasileiros, né? Mas eu te falar, eu fui numa pizzaria lá que na época eu não atinei a tirar a foto, né? Tinha assim, era empurre, não, era puxe para entrar e empurre para sair, né? Então tu tava do lado de fora, tu tinha que puxar a porta. E ela não tinha trinco do lado de fora. Aí tu tinha que botar as mãos assim no cantinho e puxar. E do lado de dentro, que era empurre, tinha o trinco, cara. Que bárbaro, é brincadeira, cara. Mas que legal. Mas tem uma outra coisa lá. Fórmula 1, lá, tem intervalo no meio da corrida, cara. Tá lá uma briga pela primeira posição, o cara ultrapassando, eles vão pro comercial. E aí volta 2 minutos depois. Na transmissão? No meio da transmissão, tem uns 4, 5 comerciais, cara. Difícil, hein? É isso aí, pessoal, com essas histórias fantásticas, Fernando Praz contando piada para nós. Assim se encerra, então, essa primeira parte da entrevista com o grande goleiro Fernando Praz. Falamos aqui da sua formação no Grêmio, passagem pela Francana, pelo Vila Nova, pelo Coritiba e por Portugal. No próximo episódio, o Fernando Praz vai falar sobre Vasco da Gama, sobre Palmeiras. Nós vamos lembrar aqui 4 títulos de Copa do Brasil, 2 do Fernando Praz e 2 do Leverkusen. Os 2 são reis de Copas, exatamente. Então, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal do Levir, acione a notificação para você acompanhar os episódios que já passaram, esse e o próximo aí, que vem a parte 2 com o grande goleiro Fernando Praz. Até mais, meu amigo!